E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar explicando um pouco sobre o Data View e o Data Relation. O que a gente pegou aqui é uma demonstração, certo? A gente primeiro criou um banco de dados, né, simples, com duas tabelas, né, e três procedimentos, certo? Primeiramente, a gente vai pegar uma tabela de servidores, certo? Onde vocês podem ver aqui são onde aqui tem, estou mostrando os servidores cadastrados, eu mesmo cadastrei, onde a estrutura do SQL do servidor está abaixo aqui, do banco de dados está abaixo, né, da tabela. E aqui tem o código do servidor, que é do tipo inteiro, o nome do servidor, que é um varchar, o IP do servidor e a localização do servidor, que é um int, certo? O código do servidor, ele é automático, certo? Vocês podem ver aqui que o código é dado automático, né? Identity specification is ident true, certo? Então, um banco de dados bem simples, tudo bem? Aqui estão alguns de testes, certo? Aleatórios. Então vamos lá, eu vou começar pelo Data View, certo? O Data View, como vocês podem ver, vou executar aqui para vocês verem. Eu só criei um botãozinho e uma labelzinho, só para ficar mais simples, bem simples para poder entender mesmo. Vocês podem, clicando aqui no botão consulta, certo? O que o DataView vai fazer? Ele é tipo que uma forma de consulta é, personalizada, certo? Um filtro, onde eu tenho várias opções desse filtro, certo? Aqui eu consultei todos os nomes de servidores que começam com a letra S, certo? Aí listou todos os meus servidores aqui, cadastrados. Deixa eu parar aqui. Você pode ver também, aqui no meu código fonte, o que eu fiz, como que é feito o código fonte. É o seguinte, primeiro, né, eu crio uma classe de conexão com o meu banco de dados, uma connection string, certo? Então eu tenho o método tipo SQL connection, né, que chama conectar, onde ele faz a conexão com o banco de dados todo, onde eu tenho minha string de conexão, certo? Então, aqui no meu void do meu programa, eu tenho um objeto, eu declaro um objeto, certo? Conexão da classe conexão, que chama com. Aqui no meu page load, eu instancio esse objeto, certo? Porque eu faço isso apenas uma vez, certo? No meu botão consulta, eu tenho poucas linhas de código, certo? O que são essas linhas? SQL Connection Connecta, eu declarei uma variável, né, do tipo SQL Connection, que ela recebe o método conectar do, da, da classe conexão, certo? Declarei declarei e instanciei uma variável adapter, certo? Aqui eu faço adapter usando e chamo um método select command, que é um método de consulta, certo? Aqui eu estou instanciando esse método com o nome do meu store procedure, certo? Aqui vocês podem ver, eu criei um procedure com c nome servidor, ou seja, consulta nome servidor, certo? Onde nesse procedure, ele tem apenas um select. Selecione o nome do servidor da tabela de servidores, apenas isso, certo? Aqui eu tô executando o procedimento, eu executo o store procedures, certo? Onde após eu executar isso, eu crio um dataset, né, que é uma tabela que vai receber o resultado da adapter, ou seja, o resultado do meu procedimento eu jogo dentro dessa tabela, dentro desse dataset que chama servidores, certo? Aqui, ó, eu crio um data view, certo? O que é esse data view? Esse data view é tipo que uma forma
de... É tipo que... Aqui eu estou criando um DataView, né? Que tem... Que é uma propriedade do dataset, certo? Que vai pegar a primeira coluna do meu procedimento que eu fiz, do meu Story Procedure, do resultado, certo? E aqui é uma dos filtros, né? Que onde no nome do servidor que comece com a letra S maiúsculo. Aqui eu faço um for each, né? No data run view que chama dr, né? No todo o meu data view. Aqui ele vai listar todos os nomes dos meus servidores, né? E aqui é só para abaixar a linha. Vocês podem conferir agora novamente. É bem simples isso. Olha aqui, ó, listou todos os nomes corretamente. Tudo bem? Certinho, então. Agora, galera, eu vou apresentar para vocês o meu Data Relation. O Data Relation, confesso a vocês que dá um pouquinho mais de trabalho, certo? É um pouco mais trabalhoso, mas nada, não é um bicho de sete cabeças. O que é o Data Relation? Ele é uma relação entre duas tabelas, né? Ou seja, numa tabela, vamos supor que na minha tabela de servidores, meus servidores têm um campo localização de localiza server, certo? Que é onde está localizado esse servidor, certo? E na minha tabela de localização, onde eu tenho as localizações cadastradas, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai linkar os dois campos, certo? No campo localiza server vai linkar com o ID, certo? Do localização, certo? Para isso eu tive que construir duas store procedures. Consulta servidor, que é nada mais que um select nova também, né, com o código do servidor, nome e localização, e um consulta localização, onde tem o código da localização e a descrição apenas, certo? Aqui no meu data relation, né, no meu .asp, eu só criei também uma label e um botão, e aqui no meu aspx.cs tem mais coisas. E vocês podem notar que no page load eu fiz o mesmo sistema que eu fiz no DataView, né? Que é a conexão que a gente tem que ter, certo? É obrigatório fazer isso. Aqui tem um SQL Connection também. E eu criei dois SQL Data Adapter, né? Ou seja, é dois procedimentos em uma mesma página, certo? Aqui eu crio dois datasets. Um dataset de servidor e um dataset... Desculpa, falei errado. Eu criei um dataset com duas tabelas, certo? Tabela de servidor e tabela de localização. O que é esse DS? É a relação do dataset. Ou seja, eu vou fazer uma relação, né, que ADD, com o nome de área servidor, onde eu contenho a tabela localização e a coluna código de localização. Eu vou linkar com a tabela servidores que tem na coluna localização de servidor, certo? Nesse for each aqui, o que vai ser feito? Eu vou fazer um data row na linhas, certo? Lembrando que o data row ele percorre todas as linhas, ou seja, ele vai fazer um for each para percorrer todas as linhas da tabela do dataset localização, certo? E rows são as linhas, certo? O que ele vai fazer? Ele vai escrever a localização, certo? E a linha, né, a tabela, a primeira linha, ele vai escrever a primeira localização, certo? Depois que ele escreveu a primeira localização, ele vai pular de linha e vai fazer de novo percorrer umas linhas, ele vai percorrer várias linhas de uma do relacionamento da tabela do área server, certo? Onde ele vai escrever o nome do servidor. Então isso daqui é um loop, certo? Ou seja, ele vai executar as duas tarefas primeiro,
E primeiro ele executa essa, né? Vamos supor aqui no meu, vamos supor que no meu aqui no meu banco de dados tem vários tipos de localização. Quer ver? Tem três tipos de localização que eu cadastrei. Que são elas sul, sudeste e oeste, certo? Ou seja, como vai ser isso? Primeiro ele vai colocar a localização sul e vai listar todos os computadores da sul. Depois a oeste e depois a sudeste, a mesma coisa, certo? Você pode ver aqui. Vamos executar o código. É bem simples, certo? Não tem nenhum consulta. Olha lá, ó. Sul, qual que são os servidores que estão no sul? Servidor Wi-Fi, servidor de backup. Sudeste, servidor AP e servidor de banco de dados. Oeste, servidor de DHCP e servidor guia, certo? Então são esses algumas informações sobre o Data Relation e o Data View. Se vocês tiverem dúvidas, postem aí nos comentários. Assim que possível eu respondo todos. E para não ter muito problema, eu vou postar o link do meu código fonte. Vocês poderão baixar no computador de vocês e alterarem. É isso aí, galera. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Até mais.